Olá pessoal, então vamos continuar com a teoria comportamental. Nesse bloco vamos falar sobre Likert, Burner, teoria das decisões, né, de Simon e também o homem administrativo. Então são os principais tópicos que eu quero abordar com você nesse momento, nesse bloco, nessa aula, beleza? Vamos começar então com o Likert, né? Hennis Likert é um expoente da teoria comportamental. Considera a administração como sendo um processo relativo, no qual não existem normas para ele e nem princípios universais válidos para todas as circunstâncias e situações. Então ele quebra, ele já dá uma ideia de relatividade, de flexibilização, já, né, a gente já lembra logo da teoria da contingência, que fala que tudo é relativo, mas é importante perceber que ele não é tão preditivo, né, tão normativo, porque ele fala assim, ó, não existem aí normas, tá? E nem princípios universais válidos para todas as circunstâncias. E a partir das suas pesquisas, o próprio Likert vai fazer uma classificação, né, de sistemas de administração, aonde ele vai colocar aqui, a gente vai estudar Sistema 1, Sistema 2, 3 e 4. Então ele vai fazer 4 sistemas, tá? O Sistema 1 ele vai chamar de autoritário coercitivo, né? Sistema 2, autoritário, mas um autoritário benevolente. Tipo aquela ideia de que morde e assopra. O Sistema 3 é consultivo e o Sistema 4, o Likert chama então de participativo. Percebendo a estrutura do sistema, o Sistema 1 é exatamente oposto ao Sistema 4 e, portanto, o Sistema 4 é oposto, né, ao Sistema 1, ok? E as variáveis que Likert vai estar estudando, para cada um, né, desses 4 sistemas, ele começa na sua pesquisa a destacar o quê? Processo decisorial, sistema de comunicação, relações interpessoais, sistema de recompensas e também punições. Então é isso que a gente vai tratar agora com você, começando então pelo Sistema 1, onde Likert vai chamar, né, como sendo um sistema autoritário, coercitivo, tá? Então vamos lá. Aí nesse sistema autoritário e coercitivo, o Likert vai dizer o seguinte, olha, o processo decisorial é totalmente centralizado. E ele também, no sistema de comunicação, o que ele vai fazer? Para esse sistema 1, né? A gente está tratando. Ele vai dizer que a comunicação é muito precária e que predominam apenas a comunicação ali vertical, né? Descendente, ou seja, a ideia de você ter um processo de comunicação vertical descendente, vou deixar aqui do lado só para você entender, é que somente o superior fala com o subordinado. Não existe a possibilidade de subordinado acessar o seu superior, ok? Ainda continuando ainda sobre o Sistema 1 autoritário coercitivo, vamos pegar aqui as relações interpessoais, né? Então ele diz o seguinte, a organização para o Sistema 1 a organização informal é totalmente vedada. Então, por exemplo, como é que isso funciona na prática? Bom, se eu trabalho numa empresa, eu não posso ter uma filha, um parente, um sobrinho, né, um relacionamento pessoal com alguém naquela empresa. Por quê? Porque a organização informal para o Sistema 1 ela é vedada, ok? Vamos falar agora sobre o sistema, né, a questão de recompensas e punições para o Sistema 1, ok? Vamos lá. Ele vai dizer que na recompensa e na punição existem utilizações de punições e medidas disciplinares no Sistema 1. Raríssimas, né? Então raras recompensas, né? E quando ocorrem também são aquelas salariais, tá legal? Então nem pensar em recompensas simbólicas. É claro que não há recompensas simbólicas porque você mata a organização informal. E as recompensas simbólicas, elas provêm de uma boa organização informal. Beleza? Vamos passar agora para o Sistema 2, que Likert vai tratar conosco como sendo já um autoritário. Vamos colocar aqui. Mas ele chama de autoritário
benevolente, tá? Então, autoritário benevolente. Vamos lá? Então, nesse autoritário benevolente, nós temos aqui o processo decisorial. Então, para Likert vai ser centralizado na cúpula, mas permite já alguma delegação. Então, já no sistema 2, né, já começa a apontar para um processo de delegação. A comunicação é precária, mas predomina ainda aquela comunicação vertical descendente, mas já começa a ter também alguma comunicação ascendente, ou seja, neste caso, no autoritário benevolente, o subordinado também já acessa o seu superior. Nas relações interpessoais, para o sistema 2, ele vai dizer o seguinte: olha, a organização informal ela é incipiente. O que é incipiente? Ela é iniciante. Então já começa a surgir aqui também a organização informal, certo? E o sistema de recompensas, ele vai dizer que utilização de punições, de medidas disciplinares, mas com menor arbitrariedade. Então já existem punições, mas com menos ênfase, tá? Então isso é importante, por quê? Porque ele já é benevolente. Vamos falar do sistema 3. No sistema 3, o Likert chama de consultivo, né? Então esse sistema 3 para Likert vai ser o consultivo. Você pode perceber que tudo aponta para o sistema 4. Então é como se fosse o sistema 2 e 3, uma transição para ser o contrário do sistema 1, que é o sistema 4. Beleza? Mas vamos lá então falar agora do sistema 3. Likert então pontua dizendo que é o sistema consultivo. Vamos lá. Bom, começando então pelo processo decisorial. O que ele vai dizer? Existe consulta aos níveis inferiores, permitindo participação e delegação. Outra coisa também que ele vai dizer aqui para o sistema de comunicação. A cúpula procura, então agora você tem um fluxo no sentido vertical, descendente e ascendente, e também existe a comunicação horizontal, que é aquela com o mesmo nível hierárquico, ok? Então veja que já permite aqui, ó, 3 tipos de comunicação. A vertical ascendente, a vertical descendente e a horizontal. Bom, relações interpessoais, né? Vamos ver como é que funciona. Já existe a confiança entre as pessoas. Então existe aí um processo de confiança, nascendo aí um processo de confiança entre as pessoas. Já existe, como ele vai dizer, uma organização informal sadia, né? Isso é interessante a gente perceber a importância dessa organização informal sadia. E por conta disso, você tem no sistema de recompensas e punições para o sistema 3, você tem recompensas materiais, principalmente salariais, então já mudou, já não é ênfase nas punições, e já começam a ter também as recompensas sociais, porque aí você já tem um sistema de organização informal sadia. Então você já começa a ter aí as recompensas sociais e simbólicas. Para o sistema 4, o Likert vai dizer que no sistema 4 ele se chama participativo. E aí é válido dizer mais uma vez que o sistema 4 é o contrário do sistema 1. Né? E o sistema 1 é o contrário do sistema 4. E aí a gente vai analisar que o sistema 4 se chama participativo e também vamos lá para as variáveis desse sistema 4. Processo decisório participativo. Ele vai dizer que não existe mais centralização, descentralização, mas no sentido que ele é totalmente descentralizado, né? Olha que interessante, presta atenção. Enquanto o sistema 1 é totalmente centralizado, no sistema 4 o processo decisorial é totalmente descentralizado. Olha que interessante perceber isso, é exatamente o oposto. Vamos agora falar sobre sistemas de comunicação. A comunicação é muito eficiente, ela flui em todos os sentidos. Então, tudo que você possa imaginar. E tem um detalhe também, porque tem a ver com a organização informal. Quando você tem uma organização informal muito sadia,
Sabe o que acontece com a comunicação? Ela se torna mais rápida, tá? Porque quebra as regras e quebra aquelas formalidades que mostram que tem mais tempo, né? Que demanda mais tempo. Então, a comunicação tem uma questão de concurso que cobra isso. A comunicação mais rápida, mais célere, é aquela que flui por meio da organização informal, ok? Aquela que você pode acessar e falar com a pessoa a hora que você quiser, no momento que você desejar. Muito bem. As relações interpessoais, ele incentiva a organização informal e ele vai dizer que tem uma característica muito legal aqui. No sistema 4, as relações interpessoais, a confiança mútua, né? Então as pessoas já sabem trabalhar em equipe, já sabem trabalhar juntas, cooperando, gerando aí o que a gente chama de sinergia ou sinergismo. Tá legal? Também no sistema 4, o sistema de recompensas e punições, ele vai dar ênfase nas recompensas sociais, nas recompensas simbólicas, também com recompensas materiais, tá? Mas a ênfase vai ser no sistema 4 para recompensas sociais e simbólicas, ok? Bom, os 4 sistemas de Likert mostram as diferentes alternativas para administrar as empresas. O sistema 1 refere-se ao sistema organizacional autoritário, autocrático. Lembra a teoria X de MacGregor, enquanto o sistema 4, no lado diametralmente, né, oposto, exatamente o oposto, lembra a teoria Y. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar sobre Chester Burnett. E eu vou aqui apagar alguma coisa para que a gente consiga aqui também pontuar alguma coisa sobre esse autor tão importante, né, para a prova. Tá legal? Então vamos lá. Chester Burnett, então, ele tem, o que eu quero trabalhar primeiramente com você é o seguinte: antecipando o seu surgimento da teoria comportamental, Chester Burnett publicou um livro, uma teoria da cooperação para explicar, né, as organizações. E aí ele vem falando, para sobrepujar suas limitações e ampliar suas capacidades, as pessoas precisam cooperar. Olha, o tema central de Chester Burnett, que também surge lá na teoria transitiva, é a cooperação. Ele vai falar muito sobre cooperação. E aí eu posso até dizer para você uma coisa: a cooperação é sinergismo. Hein? Sinergia é cooperação. Vamos lá, vem comigo. E aí continua. Uma organização só existe quando ocorrem conjuntamente 3 organizações. E aí vai falar da interação entre 2 ou mais pessoas, a disposição para a cooperação, como eu disse, cooperação é muito importante, e a finalidade de alcançar o objetivo comum. E aí, pessoal, é que você vai ter o famoso cio, né? Não a ave Chester. O Chester é bom quando está no cio. E aí, qual é o cio do Chester, né? Vamos lá? O C, cooperação, que é a palavra mais importante para Chester Burnett, né? A importância das pessoas cooperarem entre si. Aí você vai ter aqui interação. O I é interação. E o O vai ser de objetivo comum. O O para objetivo comum. E aí você tem aí o que nós chamamos de cio de Chester Burnett. Ok? Acontecendo com você. Beleza? Bom, então, pessoal, outra coisa que eu quero destacar aqui com vocês a respeito do Chester Burnett, ele cria o que nós chamamos de uma teoria de aceitação da autoridade. Eu vou aqui passar para vocês essa teoria. Essa teoria de aceitação da autoridade, ela diz o seguinte: verificou que muitas vezes a autoridade é inefetiva, né? E as ordens não eram cumpridas. Então ele vai quebrar um paradigma, tá? E vai dizer que a autoridade, ela não repousa, na verdade, ela não vem de cima para baixo, mas ela vem de baixo para cima. Então, a importância que ele vai dar
exatamente na teoria da aceitação da autoridade, é que a autoridade vem dos subordinados, em aceitar ou não aceitar a ordem como legítima. Olha que loucura! Então ele quebra toda aquela ideia e a noção da teoria clássica, né? E aí, muito importante aqui pra gente. Eu vou desenhar aqui para vocês o seguinte: o chefe, né? O que ele vai dizer aqui, ó? Segundo a sua teoria, deixa eu puxar para cá. Segundo a sua teoria de aceitação, vamos botar para cá então, né? Teoria de aceitação da autoridade. Basicamente, você vai perceber o seguinte: olha que interessante, olha como é que esse cara é ousado, viu? Ousado, tá? Ele vai dizer, não, para. A autoridade, como ele via muita desobediência, né, por parte dos subordinados, a autoridade, ela vem como? Vamos colocar aqui. Ela flui no sentido contrário, de baixo para cima. Então ela flui acima, de baixo para cima. Ela não flui abaixo, de cima para baixo. A autoridade reside nos subordinados. Então ele vai dar uma ênfase aqui, né, a essa questão, trazendo, pessoal, para os subordinados. Mas como assim? Os subordinados que devem reconhecer a ordem como legítima ou não. E tem mais, em aceitar ou não aquela ordem, tá? Então é isso que ele vai trazer para a gente aqui de diferente, ok? E aí, por exemplo, eu vou dar duas questões de prova relacionadas a isso. A primeira questão de prova: dentro de uma visão, a autoridade é um fenômeno psicológico. Então ele vai dizer que a autoridade é um fenômeno psicológico através da qual as pessoas aceitam as ordens dos seus superiores sob certas condições. Um subordinado pode aceitar e aceita uma ordem como autoritária quando 4 condições ocorrem simultaneamente. Então, de novo, para você aceitar, para este subordinado aceitar a ordem como autoritária, como legítima, 4 condições precisam ocorrer. São elas: primeira, quando o subordinado pode entender e compreender a ordem. Segunda, quando não julga incompatível com seus objetivos, né, pessoais. E a terceira, também ele não julga incompatível, a ordem incompatível com os objetivos da organização. Tá legal? Beleza? E a última, quando ele é mental e fisicamente capaz de cumprir a ordem. Então existem 4 condições, e essas 4 condições precisam ocorrer simultaneamente, porque se não ocorrerem de forma simultânea, não é uma ordem autoritária, não é uma ordem legítima, né, na visão de Chester Burnham. Então eu vou falar mais uma vez para você, tá? A primeira condição, que tem que acontecer 4 simultâneas. Número 1, quando o subordinado pode entender, quando ele pode compreender a ordem. Número 2, quando não julga incompatível com os objetivos pessoais. 3, quando não julga incompatível com os objetivos da organização. 4, quando ele é mental e fisicamente capaz de cumpri-la. Então, isso aí, essas 4 condições, elas precisam ocorrer simultaneamente para que a ordem seja autoritária. Um outro aspecto que o Chester vai trazer para a gente é exatamente o aspecto subjetivo, tá? Então eu vou trazer para cá, tá? Subjetivo e o aspecto objetivo. Vamos ver se dá para enxergar aqui. Vou botar aqui, ó. Subjetivo
e também um aspecto objetivo da ordem, tá? Então, o que é o aspecto subjetivo da ordem? Bom, o subjetivo, vamos começar aqui pelo objetivo. O objetivo é a ordem. É a ordem foi dada. Lava a louça, uma ordem, ok? Então, a ordem em si é o aspecto objetivo dela. Agora, o aspecto subjetivo é exatamente, mais uma vez, o subordinado que vai entender se ele vai aceitar ou não aceitar a ordem como sendo autoritária. Beleza? Então, a ordem foi dada, a ordem é o aspecto objetivo. Agora, aceitar ou não a ordem é o aspecto subjetivo da ordem para Chester Burnham. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Agora vamos falar do Simon, né? A teoria das decisões nasceu com Herbert Simon, que utilizou como base para explicar o comportamento humano nas organizações. A teoria comportamental concebe a organização como um sistema de decisões. Para a teoria comportamental, não é só o administrador quem toma as decisões. Todas as pessoas da organização, em todos os níveis hierárquicos, estão continuamente tomando decisões. Então, isso é interessante perceber que existem decisões nos diversos níveis, né? O estratégico, o tático, o operacional. Ok? Por isso que ele vai dizer que toda organização é compreendida e pode ser compreendida com um grande sistema de decisões. Tá legal? Então, tá aí para vocês uma ideia da teoria das decisões e vamos terminar agora falando para você sobre o homem administrativo. É que esse homem administrativo, que inclusive já caiu na prova com aquele texto do capitão Fernandes e sargento Alino, que eu vou aqui fazer uma síntese, né? Então, o homem administrativo, basicamente, pessoal, ele é o quê? Não otimizante. Ele fica na média, não otimizante, ele é satisfaciente, ok? Então, aquele texto que a prova nos traz, em que o capitão Fernandes pagou uma missão para a sargento Aline, a sargento Aline confessa que não tinha experiência, era sua primeira vez, né? Mas ela não foge, né, ao desafio, ela, na verdade, encara, olha aí, ó, ela não foge, ela aceita a missão e ela falou, olha, eu fiz o meu melhor e estou satisfeito e espero também que o senhor esteja. Então ela usa a palavra satisfaciente, satisfação, né? E indicando que é a primeira vez dela. Então, pelo menos ficou na média, ficou satisfatório. Então é a ideia do homem médio, é a ideia do homem medíocre que está na média, ok? Isso é o homem administrativo. Então, essa ideia, né? O behaviorismo ressalta o homem administrativo em vez do homem econômico, é claro, ou até mesmo do homem social, ok? O homem administrativo procura a maneira satisfatória e não a melhor maneira. O comportamento administrativo é satisfaciente e não otimizante, pois o homem administrativo toma decisões sem poder procurar todas as alternativas possíveis. Não procura o máximo de lucro, mas o lucro adequado. Não o preço ótimo, mas o preço razoável. Ok? Pessoal, que o Senhor sobre ti levante o rosto, estenda sua mão de poder e determine aprovação, classificação e receba unção da administração que recaia sobre a sua vida, permanecendo contigo para todo sempre. Até a próxima. Tamo junto.